E Robson, para a gente começar, hoje saiu uma informação aí publicada hoje pela manhã, né? A gente está gravando, né, dia 21 de abril, saiu informação pela manhã, publicada pela Veja, falando de uma reunião aí entre a Organização Mundial da Saúde e a UEFA, né? Não sei se você chegou a ver, e a OMS propõe, né, para a UEFA que o calendário do futebol europeu só volte lá para o final de 2021. É uma medida aí até curiosa, porque é muito tempo sem futebol. E aí eu já queria ouvir de você o que é que você pensa disso, né? Isso, como é que seria possível, né, uma medida dessa, e como que a CBF tem tratado sobre essas questões. Não sei se isso foi debatido em algum momento entre os clubes, né, nas reuniões que vocês têm feito aí com a CBF. E queria ouvir já de você aí o que é que você acha disso. É difícil entender os motivos, né, da OMS ter feito essa declaração, não sei exatamente baseado em que dados ou em que informações, então complicado eu fazer uma análise, né, apenas estranho, né. Se não pode ter futebol, não pode ter também outras atividades, de uma forma geral, econômicas, assim. Então não dá para a gente entender muito bem por que esse motivo. Aqui no Brasil, o sentimento que eu tenho, isso baseado em reuniões feitas em conjunto CBF e os clubes da Série A, B e C, é que nós vamos retomar as atividades com todos os campeonatos, né? Concluir os estaduais, a Copa do Nordeste, dar continuidade à Copa do Brasil e o Brasileiro acontecer em 38 rodadas, mesmo que se adentre o mês de janeiro de 2021. Essa é a visão unânime de todos os clubes e da CBF para respeitar os contratos que nós temos hoje com os players, de uma forma geral. Claro que a data exata de retomada, de retorno, nós não temos ainda como agora antecipar, né? No nível local aqui, o governador ampliou o decreto dele até o dia 5 de maio. Então, cria uma expectativa que em maio, não sei se exatamente dia 6, dia 7, dia 10, dia 15, a gente possa retornar aos treinos, né, com todas as medidas sanitárias e de segurança para que todos os atletas e todo mundo que trabalha no clube possa também não ter qualquer tipo de risco em relação à sua saúde. E Robson, antes do Thiago Mioca também já fazer a pergunta dele, também saiu informação hoje, publicada pelo Globo Esporte lá do Rio de Janeiro, falando também já de uma análise aí da CBF, né, sobre testar os jogadores, né, de 180 clubes aí envolvidos nas 4 divisões, né, do Campeonato Brasileiro do futebol masculino, né, e também dos clubes que estão aí envolvidos no futebol feminino, né? Isso aí já foi debatido entre vocês lá? Como é que está essa questão também? E como é que você vê essa medida, né? Porque é uma medida também de prevenção, né? De você testar os jogadores, testar ali o entorno desses jogadores, como familiares e tudo mais. O que é que você pode falar também sobre isso? E isso já foi debatido nas reuniões aí entre os clubes e a CBF que você participa. Esse tema não foi debatida profundamente a nível de se dizer que se tem que fazer os testes ou coisa que o vale. O que o Ceará fez de forma isolada e vamos dizer assim, individual, foi já como é que eu poderia dizer, os testes, né, para fazer em seus atletas, né? Nós já pedimos os kits, tá, de detecção, tanto o PCR como o teste chamado imunocromatográfico, detecção também do IgC e do IgM. Então são 2 testes, aquele de sangue, esse do cotonete, né? E também, enfim, aquilo que é necessário. A gente já fez essa solicitação a uma empresa, deveremos estar recebendo em breve, justamente já nos preparando dentro desse planejamento de retomada das nossas atividades. Certo. Thiago Mioca, por favor, entre aí nesse debate. Pois é.
Robson, é claro que, tipo assim, há muitos parâmetros aí de, tipo, estipular uma volta, né? Como você falou, tem essa possibilidade já de maio, tem aí também algumas pessoas dizendo em junho, outras em agosto, outras até dizendo em setembro a possibilidade de retornar ao futebol. Eu queria saber o seguinte, vai partir praticamente das entidades dos clubes essa volta, ou no caso fica sempre na dependência dos governos, né? No caso do governo estadual aqui do nosso estado, ou do governo federal, como é o caso do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Essa volta do futebol mesmo está prevista só realmente após a decisão das autoridades do nosso país? Primeiro, o que vai ter que ter é autorização para voltar às atividades, né? Por exemplo, até o dia 5 aqui, no estado do Ceará, só as atividades essenciais que estão funcionando. Tem que haver também um sincronismo nacional em relação ao retorno das atividades inerentes ao futebol. Não adianta, talvez, o Ceará voltar e, por exemplo, a Bahia não voltar. Então, como é que nós vamos acontecer se os campeonatos são regionais ou até nacionais? E tem que haver uma sincronia nesse sentido. Eu acredito que após a primeira liberação de algumas atividades para começar a funcionar, certamente a CBF, né, e junto com, quem sabe, aí uma comissão de clubes, vai se reunir com o governo federal e com os governos estaduais para tentar estabelecer uma agenda para que a gente possa voltar às nossas atividades. Eu estou na expectativa que ainda em maio a gente volte aos treinos, para, quem sabe, reiniciar os campeonatos em junho. E, segundo a CBF, ela vai conseguir adequar o calendário, utilizando o que estava reservado para as datas FIFA, que eram, parece que, seis datas. Tá? A gente ia avançar no mês de dezembro inteiro, talvez com uma semana só de folga ali na época do Natal, e, inclusive, ainda no mês de janeiro de 2021, a gente tenha as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E Robson, você conversou, né, com o nosso colega Jorge Nicola e até deu um depoimento super forte, né, assim, dessa sua passagem aí de ter enfrentado, né, o coronavírus. E você que viveu isso de perto, né, de ter enfrentado o coronavírus, você entende, né, vocês todos aí entendem sobre essa volta do futebol, né? Vocês já entendem que em maio, né, essa possibilidade de voltar em maio já é uma possibilidade com segurança, né, de estar expondo também essas atividades aos jogadores, enfim, e todo esse ambiente dos clubes de futebol. Isso é debatido já pensando que nesse momento, né, a partir de maio, se, enfim, tudo correr bem, vocês entendem que já é um momento de segurança, né, de voltar a essas atividades de treinos dentro dos clubes. E outra coisa, você falou também que possivelmente volte em maio, né, os treinos aí depois do dia 5 de maio, porque o governador estendeu mais esse prazo. Vocês aí, né, os clubes de futebol aqui do estado, vocês têm conversado também? Têm tido algum diálogo com o governo estadual? Não tem tido nenhum diálogo com o governo estadual, não. Talvez semana que vem a gente faça uma reunião com a federação, aí é uma conversa mais de tomar pé das coisas. Aí talvez eu, Marcelo Paz e o Mauro Carmelo sente um pouco aí para conversar, não sei se sentar exatamente, né, mas uma reunião virtual aí para a gente tentar, enfim, já começar a fazer um nível de previsão de como as coisas vão acontecer, principalmente aqui a nível local, já que quando reiniciar, vai reiniciar com o campeonato estadual, né? Isso é fato, talvez com portões fechados, né? Imagino eu. E com relação à questão de preocupação, se a gente voltar, e mesmo com a autorização do governo, como é que a gente pode garantir dentro de uma pandemia que a gente não sabe até quando ela vai continuar se alastrando, eu imagino que à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se controlando mais, né? Eu acho que o grande desafio hoje do governo local está mais na periferia e na capacidade dos hospitais públicos em atender as pessoas que estão na periferia, que muitas delas têm dificuldade de fazer o isolamento. Às vezes são pessoas que moram num ambiente que é só um quarto, moram 5, 6 pessoas e a contaminação ali acontece muito rápido, né? Então, acho que
que determinadas camadas sociais elas já terão condição de começar suas atividades, a exercer suas atividades, claro, de forma controlada, de forma responsável, né? E o futebol pode fazer isso, até porque cada clube, como de uma forma geral, tem seu departamento médico também, tem profissionais que têm capacidade de fazer essa gestão, né? E sanitária e que dê condições de os atletas trabalharem e não terem esse tipo de contaminação que hoje há pouco tempo esteve mais presente. Um primeiro momento disso seria fazer os testes, que nós vamos fazer, nós estamos comprando esses testes, né? Ninguém nos pediu para comprar esses testes, nenhum órgão pediu, nem a CBF, nem a federação, foi iniciativa nossa, né? Um planejamento nosso, já ter esses testes para a gente fazer. E aí testou todo mundo, está todo mundo sadio, aí vamos agora para os regramentos, como é que vai ser os regramentos daqui em diante, de treinamento, de convivência, né? Enfim, dentro do clube, garantindo a segurança de todos. É a alternativa, porque a gente também não pode, nenhuma atividade é poder ficar 3, 4, 5, 6 meses sem poder exercer a sua função. É inviável totalmente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, né, do ponto de vista social, isso acontecer. Então a gente tem que ter um plano. Eu sempre tenho dito assim, nós precisamos de um plano. O governo federal precisa de um plano, o governo estadual precisa de um plano, o governo municipal precisa de um plano e o futebol precisa de um plano. Um plano onde dentro desse plano tem um eixo ou tem uma ferramenta chamada isolamento, que ele é uma etapa, ele serve para um determinado momento ou para alguns momentos, para determinados grupos ou para todos os grupos. Isso tem que ser planejado e tem que ter fases seguintes, que é quando você já vai começar a diminuir esse isolamento, liberando algumas atividades, e você vai se adaptando à vida normal. É isso que tem que acontecer.